Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma operação unitária muito importante utilizada tanto na indústria quanto no nosso dia a dia, que é a filtração. A filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas, sendo sólido líquido ou sólido gás, onde as partículas sólidas suspensas no fluido são retiradas utilizando um meio poroso, chamado de meio filtrante, que separa as partículas em uma fase sólida, conhecida como torta, e permite o escoamento de um fluido claro, conhecido como filtrado. Um exemplo do cotidiano onde a filtração está presente é na preparação do café, como apontado, que também envolve outras operações unitárias. como a convecção da água e a extração. Por isso, o líquido clarificado, o café, não sai tão clarificado. No entanto, utilizamos o meio filtrante para separar o sólido, borra, do líquido, café. Na filtração industrial, o produto desejado pode ser o fluido clarificado ou a torta, dependendo da aplicação. A operação de filtração industrial pode provir a partir de dados obtidos com equipamentos de laboratório. Então, faremos um experimento caseiro, simples, para demonstrar esse importante processo de separação, que inclusive é uma das fases no tratamento de água potável da Sabesp, nas estações de tratamento de água ETAs, com uma produção de cerca de 119 mil litros de água por segundo. Esse processo é muito importante, pois o tratamento de água para o consumo é necessário para fornecer água saudável e de boa qualidade, prevenindo que micro-organismos patogênicos causem doenças, para extrair os químicos e os minerais dissolvidos, e também o tratamento de água industrial, que recupera a qualidade da água utilizada nos processos de fabricação da indústria. Assim, é possível tratar a água antes dela ser devolvida ao meio ambiente ou mesmo de ser reutilizada. Aqui temos ilustradas as etapas do tratamento, disponibilizado pela Sabesp, onde podemos localizar a etapa de filtração com suas respectivas camadas de meios filtrantes. Vamos ao experimento. Usamos uma garrafa plástica de 500 ml, partimos ela no meio e utilizamos a parte superior como um funil, furando a tampinha. Separamos duas misturas para fazer a separação, com as mesmas quantidades de água. A mistura 1 com 1 colher do sólido, farinha de trigo, e a mistura 2 com 3 colheres do sólido. Portanto, a mistura 2 mais concentrada do que a 1. E utilizamos meios filtrantes de dois tipos de materiais, algodão e TNT, para podermos comparar o resultado final depois da separação. Daremos início à separação da mistura 1, utilizando o meio filtrante algodão. Despejando no funil improvisado na parte superior da garrafa e aguardamos a separação, obtendo ao final a torta e o líquido clarificado. Agora realizaremos os mesmos procedimentos para a mistura 1, utilizando como meio filtrante o TNT, despejando o líquido e aguardando a separação, obtendo novamente ao final a torta e o líquido clarificado. Aqui podemos comparar o resultado da filtração feita com a mistura 1, com o algodão e com o TNT. E podemos observar que utilizando o algodão, obtivemos um filtrado mais claro, isto é, menos turvo, do que com o TNT. Agora, com a mistura 2, previamente homogeneizada, vamos realizar os mesmos procedimentos de filtração, com o meio filtrante algodão, e aí aguardamos a separação, e depois faremos com o TNT. Comparando-se o tempo de filtração da mistura 2 com a mistura 1, tanto para o meio filtrante algodão quanto para o TNT, o tempo da filtração para o 2 foi maior do que para o 1, e também se observou uma quantidade maior de sólido retido no meio filtrante, a torta, para o 2 do que para o 1. E esses resultados são coerentes com o que foi estudado, pois a mistura 2 foi a mais concentrada. E aqui nós temos os filtrados da mistura 2. Novamente, a mistura filtrada com algodão, ela retornou um filtrado menos turvo que a filtrada com TNT, indicando que uma maior quantidade de sólidos ela ficou retida no meio filtrante algodão. Fazendo um comparativo de como as misturas estavam no começo, depois de filtradas com TNT, e como estavam no começo e depois que foram filtradas com algodão, observamos que a filtração feita com algodão, ela reteve uma maior quantidade de sólido, e por isso os líquidos clarificados obtidos foram menos turvos.